falando de apostou muitos nisso, né? gols, Inter de Milão e Barcelona. Que belo gancho, viu? Curtiu? A maior semifinal da história da Liga dos Campeões, ou o maior confronto, ou a maior segunda perna Então, da Liga dos tinha Campeões. em gols, teve lá o Liverpool e Roma, lá, que foram o mesmo número de gols, só que é uma outra Diferente, pegada. Porque o Liverpool mandou naquela eliminatória o tempo todo. E sempre teve em vantagem, muito e aí depois ficou difícil tipo uma isso. trocação. Eu aí acho o time da fácil. Roma- Eu acho fácil dizer Mas que aquela é. Chelsea Antes e que a gente Barcelona, queira- você não acha que foi gigantesca? Qual? Não, uma Qual? coisa é ser A gigante. final Chelsea-Barcelona. Que Com o o Chelsea Iniestaço, ganha o no Iniestaço. do Ramires. Ah, não, Não pensei é? que tá falando do gol do Iniesta Não, no finalzinho. 2012. Do Ramires, Ah, pô. acho Aquela que foi é loucura parável. também. Foi loucura. Ela é loucura, mas eu acho que claramente você tinha um time... Pra mim era muito melhor Você tá que o falando outro. de qualidade de histórico, Aqui assim, a gente né? teve trocação, drama, golaço, Emoção gol pra caramba. o tempo inteiro. Nos dois jogos. Porra, empate, vira, empata de Vira-volta. novo. Tem todos os Empata no roteiros. finalzinho, empata no finalzinho de Eu novo. acho que incomparável. Do que eu O acompanhei... zagueiro pra área pra empatar o jogo de atacante. que eu Gol acompanhei. anulado, jogo de ida, cara. O gol do Mkhitaryan lá do cara de um bico. Senão ainda teria ganho de 4-3 lá, mano. Assim, E você né? que tava lá, Vê? Ah, É o maior? Ah, deve ser, cara. Eu É só, não me lembro, a gente só precisa não me do lembro. tempo Já pra tinha garantir isso, Eu me isso. lembro. Eu acho que só a gente precisa fez do lá a final, né, de 16. Aqui o Mas Real tem certas ganhou. coisas que não precisa de muito tempo, não. Assim, quando acabou a final da Copa, a gente É. já sabia que era a maior final de Copa de todos os mano, tempos. Eu acho que quando apitou ali, a gente já cara, sabia que muito, era cara, é bizarro. a maior Champions que E a gente já viu. E a emoção a maior do estádio, semifinal, cara? né? Como Não, o foi estádio esse foi uma bagulho? catarse absurda, né? Porque depois que o Caralho, Barcelona que vira, loucura. depois que o Barcelona vira, a torcida do Barcelona tava lá no terceiro andar, que é atrás do gol, né? Lá no terceiro andar. Meu irmão, o que a torcida do Barcelona fez depois que empatou, já botou a torcida da Inter, botou o galho dentro ali. E aí, beleza. Aí fica o Barcelona martelando, não sei o quê, a torcida Infinitas cantando. defesas. Cantando absurdo, cantando. E a torcida. Aí depois a torcida do Inter deu uma acordada. E aí, quando a torcida do Inter acordou, o Barça fez 3-2, né? Meu Deus do céu. E aí aquilo, né? De DNA, né? O Barça, cara, foi pra cima, né? Não consegue. Teve a bola na trave 4 antes de minutos. tomar, cara, assim, que é... Mas é a frase do Marcelo Beckler, né? Que É. ele fala, cara, o Barcelona não adianta você ganhar. Você tem que ganhar tem que ganhar jogando do bem. show, Se você né? ganhar Tem que de 1 a ganhar do 0, jeito já do tava, Barcelona. né? Mas já tava Não, ganhando, tava. jogando bem, Do não jeito do precisava... Barcelona, Mas é porque- Não precisava Era aquele- só 4 minutos. Voltamos aquele... Não, eram 2 minutos. Voltamos aquele coisa. Pô, mas é isso, cara. É porque o Barcelona não mudou o que ele é, cara. Foi pra cima, ele fez 3-2, teve chance, teve 2 chances pra fazer o 4-2, não fez, tomou o 3-3. Bizarro, né? Num lance. Inacreditável. A torcida reclama muito de falta, eu acho que poderia ter dado falta. Eu não marcaria falta no campo. E não é pro VAR chamar de jeito nenhum, né? Não é pro VAR No chamar. Brasil iam chamar. Eu não daria aquela falta no campo e no Brasil acho que chamariam. Mas lá eles não Não. vão chamar. E, enfim, mas eu acho que tem elementos ali pra de repente até dar falta. Cê- Mas, cara, impressionante. E a prorrogação foi uma trocação absurda, E, tipo, assim. a gente tava falando que foi um dos melhores. O Yamal jogou pra caramba Jogou e pra caramba. não participou dos gols, assim, É. ativamente, como assistência ou gol. Uma coisa assustadora, porque É. se a gente for. A gente que nos últimos anos, cada vez mais, tem uma base com os números nessa participação. Óbvio que você vai pegar confrontos, ele ganha muito dos dribles, ele finaliza muito. Mas, cara, uma partidaça que foi parada pelo Sommer. É. Que antes era o goleiro Não, se bonito tu da for Suíça, ver, no né? final, o Yamal foi o melhor jogador É. do confronto disparado e ele sai com um gol Uhum. só. Não saiu nem com assistência, nem com outro gol no jogo da volta. Mas, cara, Ele é absurdo, impressionante, absurdo. Que essa parada não... A gente, Não, a gente tem é, que- não o, tem número, como. o número sozinho, sem a observação, Não, ele é. não vai te falar muita coisa. Ah, é. Você precisa observar e ver os números. E se pegar a partida do Yamal, em vários critérios, os números também vão traduzir um grande jogo. De quebra de linha, de passe que gera finalização, de Chutes drible defendidos, certo, né? de chute Não, no duelos gol. bem E o jeito que ele quebra a defesa da Inter É. no primeiro aquele gol. No gol do jogo de Que a ida. galera- Cara, que ele quebra pra fazer o golaço é uma coisa E a assustadora. gente Não, pior é o conversava- lance que vai na trave. É. Meu Tem Deus isso do também. céu, mesmo. O lance que vai na trave. E é sempre do mesmo lugar, pô. É olhando, sempre eu daquela fiz beirolinha assim. da Arjen meia Robben, Arjen lua, Robben, pô. pô. É O inacreditável. que o Robben fazia, pô. Esse moleque é... Ele É, um impressionante. troço inacreditável. E a gente Troço falava sobre esse inacreditável. negócio dos números, de banalizar, de não sei o quê, e tá aí antes de você chegar, a gente tá falando do Luxemburgo, né? Sim. Que, pô, nos anos 90 ele implementou várias novidades, tipo
de mapear o GPS da galera, de anotar os números, não sei o que e tal. E na época ele era escrotizado, porque o pessoal falava assim, nutelagem. Futebol não é tinha isso. Futebol não é isso e tal. Aí hoje, tu vê ele fazendo capota. isso com uma galera, né? Futebol capota. A vida é um ciclo. Mas não dá pra viver sem a análise de dados, tem como, impossível. O esporte de alto rendimento não Ele vive precisa, sem a informação, porque uma coisa é você ter o número, a outra coisa é você, do número, extrair uma informação. Que são coisas distintas. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo É o sabe. que a gente tava falando, a gente tava falando aqui antes do Mbappé, que corre 8 km por jogo. Ele é um dos atacantes que menos corre na Champions. Mas ao mesmo tempo a gente pode pegar, às vezes, volantes que se posicionam muito bem, que não correm tanto, mas que tem uma presença ativa no jogo. O Busquets provavelmente deveria exato, ser um é isso que eu cara ia falar, assim. é sobre a observação também, não só pegar Não, os... você pode Não, e o doutorar os modelo números que e vai falar o que quiser. e o modelo que o mas time joga, No assim. documentário, o Luiz Henrique fala exatamente isso pro Mbappé, ó. Não dá pra tu dar migué, pô. Eu tenho tudo teus números. aqui. Ele cutuca e fala, irmão, se você não correr, os caras não vão correr por E você. a questão de inspiração, que aí vem uma coisa que o número também não pega, né? É. O quanto eu agora tava fazendo fisioterapia esses dias, tava com um cara que também faz fisio lá, que tava jogando no Vila Nova. Ele vai ser até emprestado, agora vai pro Japão. O Ralf tá lá. O Ralf tá com 42 anos. Ele fala, cara, a gente faz a aposta aqui pra ver quem chega antes do Ralf no treino. Aí um dia, um moleque novo, a gente falou, cara, tu vai chegar 7h30. O Ralf tava lá desde 6h50, pô. Aí, tipo assim, aí ele falou, eu não tenho como não treinar. Se eu tenho um cara que já ganhou tudo lá, o Ralf não precisa. E o cara tá correndo mais que todo mundo e os índices dele bate todo mundo. Então, essa parada, aí entra uma coisa que não dá pra medir. Mas a inspiração que o Luiz Henrique tava cobrando do Mbappé, que o Ralf faz em silêncio ali no... Eu dei o exemplo só pra falar que tem coisas que realmente vão estar fora da medição ali, entendeu? O Acerbi fazer É uma questão de ambiente também. o Acerbi fazer o gol dentro da área como um camisa 9, assim, não era pra ele estar ali. Total. Ele só tava ali porque o desespero tava tremendo, o jogo tava perdido e ele Até tava... o jeito meio desengonçado da finalização, porque se né? tudo daí... É um cara que nunca tinha feito um gol europeu, porra. Um cara que, porra, perdeu o pai, entrou em depressão, depois ficou alcoólatra. Que história aí, pô, é surreal. loucura. Então, isso não tem número nenhum realmente que vá... Transmitir, né?